densidade absoluta D é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, né, que se chamou DA, DB, DC. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. E esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Após a análise, ele quer saber aí como que as densidades se ordenam aí corretamente. Tá? Então vamos com calma. Vamos com calma. O que ele falou da densidade? A densidade é a razão entre a massa e o volume. Tá? Isso aí ele explicou aí. E aí, a gente vai ter que calcular a densidade de cada uma, né? Não calcular, né? Mas comparar a densidade entre cada um desses corpos, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o corpo A possui 1,5 a massa do B, ou seja, MA é igual a 1,5 MB, certo? MB é mais do que? Que por sua vez, ou seja, MB é igual a 3/4 da massa de C, ou seja, 3/4 da massa de C. Observar ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B. E 20% maior do que o volume do corpo C, ou seja, VA é igual a 20% a mais. E 20% a mais seria 100% mais 20%, ou seja, 120% do volume do corpo C, tá? Mas para efeito de cálculos, né, não vou trabalhar com 120%, vou trabalhar com 120 sobre 100, ou posso trabalhar só com decimal, que é 1,20. Ou simplesmente 1,2 do volume do corpo C. Tá? Então a gente tem todas essas informações para comparar a densidade aí desses 3 corpos. Tá? Aqui, eu já vou botar aqui, ó, igual, porque eu já sei que o VA é igual ao VB, né? Então eu posso escrever logo assim, né? VA igual a VB igual a 1,2 de VC. Então vamos esquecer o texto, vamos trabalhar com esses dados aí que a gente catou do texto, tá? Então a primeira coisa que eu vou comparar aqui vai ser a densidade do corpo A com a densidade do corpo B. Então, ó, densidade do corpo A é igual a MA sobre VA, né? A massa do corpo A sobre o volume do corpo A. A massa do corpo A é 1,5 da massa do corpo B, né? Tá aqui, já estou aqui reapontando. E o volume A, ele disse aqui, ó, é igual ao volume B. Então, eu posso trocar. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o dA ele é igual a 1,5 MB sobre VB. Mas isso aqui é exatamente a densidade do corpo B. Então, aqui está me dizendo que a densidade do corpo A é 1,5 a densidade do corpo B. E, consequentemente, aqui eu consigo concluir que a densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. Tá? Justamente, o B é minúsculo, né? Justamente porque ele é 1,5 maior. Então, já tenho uma comparação aí. Vamos para as próximas, tá? Vamos para as próximas. Aqui eu já vou puxar para lá, porque já fiz esses cálculos, tá? Vamos para o próximo agora. Vou comparar agora DB com DC, tá? Porque também a gente já tem aí todos os dados certinhos aí. Então vamos lá, DB
vai ser igual a MB, vou botar maiúsculo, sobre VB, tá? O MB, aqui, ó, é 3/4 do MC. Então, isso aqui é igual a 3/4 do MC. E o VB, ó, é 1,2 do VC. Então, 1,2 do VC. Certo? Isso aqui vai dar, se eu resolver aí a divisão de frações, vai dar 3/4 vezes 1,2. Certo? Esse 4 aqui que está no denominador, ele vem para a parte de baixo. Vezes MC sobre VC. Beleza, então dB é igual a 3 sobre 4,8 vezes, e aqui eu tenho quem? MC sobre VC, que é quem? É o próprio DC, que é a massa sobre o volume do corpo C. Agora, eu tenho aqui um número que eu não preciso fazer essa divisão certinha. Por quê? Eu tenho 3 no numerador, 4,8 no denominador. Então, eu estou dividindo 3 por um número maior do que ele. Sempre que eu divido um número por um número maior do que ele, esse número vai dar um número menor do que 1. Então, vai ser 0, alguma coisinha. Tá? Eu não preciso saber, porque quando eu multiplicar isso aqui por DC, o que isso me diz? Isso me diz que a densidade do corpo B é menor que a densidade do corpo C, porque eu estou multiplicando por um número menor do que 1. Então, aqui eu já consigo concluir que o dB é menor que o DC. Ou seja, né, o DC é maior que o dB. Então, eu tenho aí já duas desigualdades aí. Eu tenho, ó, que o dA é maior que o dB. Vou botar maiúsculo. Maior que o dB. E que o DC é maior que o dB. Consigo concluir se o dA é maior ou menor que o DC? No momento, não. Tá? Porque eu sei que os dois são maiores que B. Mas quem é maior entre eles, né? Eu não sei. Então, agora eu tenho que comparar o dA com o DC. Estou fazendo os cálculos aí com minúsculo e aqui eu botei tudo maiúsculo, né? dB e DC. Então, vamos comparar agora o dA com o DC, certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui eu vou puxar para o lado, tá? Porque aqui eu também já fiz o cálculo. Vou puxar para o lado de lá. Para aqui ficar perto dos valores importantes, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou ver o dA, como é que vai ser. O dA é igual a MA sobre VA, certo? E o MA, eu sei que é 1,5 do MB. E também sei que o VA é 1,2 do VC, ok? E o MB, eu sei que é 3/4 do MC. Então, vou fazer essa troca também. Então, é 1,5 vezes 3/4 do MC sobre 1,2 do VC. Eita, e agora, hein? Vamos lá, ó, vai ficar 1,5 vezes 3, e esse 4 vai para baixo, né? Então, 4 vezes 1,2, e aqui eu tenho MC e VC. MC e VC, vocês já sabem o que vai dar, né? É o DC, e essa parte aqui da frente, vou multiplicar, né? Vai dar 3, 4,5, aqui 4,8 vezes DC. Então, da mesma forma que a gente comparou ali o dB com DC, essa divisão eu não preciso saber exata. Mas eu sei que como o denominador é maior que o numerador, então isso aqui vai dar um número menor do que 1. E quando eu multiplicar pelo DC, a gente vai poder concluir também que o dA vai ser menor que o DC. Então, já tem aí as três comparações. dA
é menor que o DC. Vou botar aqui o DC na frente, né? Maior que o DA. Então, com essas três comparações, agora sim, eu consigo ver qual é a ordem certinha. O DA é maior que o DB. E o DC é maior que o DA. Então, vou botar ele aqui na frente. Então, essa é a opção correta aí. Qual é que aparece isso? Ah, ele botou ao contrário, né? Botou ao contrário, mas não tem problema, né? Ele inverteu, né? Ele botou DB é menor que o DA e é menor que o DC. Que é a mesma coisa, só que escrito ao contrário, né? Então, letra A, de animal.